Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um papo cabeça coração. Já aproveito esse iniciozinho de vídeo enquanto vocês que estão ao vivo vão chegando para convidar a todos e a todas e a todes para espalhar samelices por aí. Toda quarta-feira eu apareço por aqui com a intenção da gente conversar, trocar ideia, como se fosse uma chamada de vídeo entre você e um grande amigo, uma grande amiga, em que vocês vão filosofar um pouquinho sobre a vida. E em troca, eu gostaria sempre de pedir que vocês espalhem as coisas que eu falo e que, se fizer sentido para vocês, que ressoe, que outras pessoas possam ouvir. Essa semana, né, que a gente teve uma lua cheia em Gêmeos, que é conhecido por ser o planeta da comunicação, uma das primeiras coisas que me veio muito à mente é o poder, né, da fofoca no bom sentido e talvez no mau sentido também. Mas quando a gente espalha coisas, a gente é uma espécie de multiplicador de sementes. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha um pouco nesse meio virtual, ou como empreendedor, ou enfim, que traz essa energia de ser o seu próprio chefe, sente, é que às vezes as pessoas até subestimam um pouco o poder que tem um repasse das nossas informações, dos nossos serviços. Bom dia, Aline! Que bom ter você aqui, minha flor. Seja bem-vinda. Então, às vezes, é aquela história de que é 100% de graça, é 0800 você dizer, olha, eu vi essa live ou eu vi esse trabalho e achei tua cara e acho que você pode gostar. Vocês não fazem ideia, especialmente em se tratando de universo virtual, o quanto que isso pode reproduzir as nossas ideias e propostas. Então, nessa energia geminiana, né, que tem essa energia, Gêmeos traz muito essa energia quase infantil da curiosidade. Esse é o lado luz e o lado sombra, né? A energia de Gêmeos é uma energia curiosa, é uma energia desvendadora, desbravadora. Deixa eu ver o que acontece se eu tocar aqui. E é assim que a gente descobre novas coisas. Então, ter esse ímpeto geminiano, né, desse ar mutável, cheio de ideias e de curiosidades, ele pode ser extremamente vigoroso para a gente aprender novas coisas e sentir, descobrir novas maneiras. O lado perigoso disso é quando a gente perde o senso, né? E aí a gente sai do 8 para o 80. Eu tenho falado muito isso, que a astrologia tem me ensinado sobre as pessoas elas serem o que elas são. Então, são energias disponíveis do universo e como eu uso essas energias é que vão fazendo mais ou menos sentido. Mas a nossa live não é sobre astrologia, é porque eu gosto de falar um pouco sobre o que está rolando no mundo, para que a gente possa ir entendendo, inclusive quem chega aqui, né? Quem chega, eu, Sameli, chego com qual energia. Então, essa foi a última lua cheia desse eixo que a gente... Aliás, essa foi a lua cheia de um eixo muito potente, né? Sagitário e Gêmeos, que trazem essa energia do conhecimento, do descobridor, da curiosidade, como eu falei. Então é como se o universo estivesse dizendo assim pra gente que está aberto o portal do conhecimento, que é aquilo que a gente quer saber. Sabe aquela frase bíblica do pedis e obtereis? Aqueles que têm olhos para ver que vejam e ouvidos para ouvir que ouçam. Eu tenho a sensação que a gente está vivendo energeticamente esse momento, né? De que as coisas estão mais lúcidas, talvez. E às vezes está tão lúcida que a gente não quer olhar da mesma forma, de tão forte que aquilo pode ser para os nossos olhares viciados em algumas ilusões, em algumas imagens não correspondentes à realidade. Então, depende, óbvio, de onde você tem Gêmeos e Sagitário no seu mapa. Lembrando que todos nós temos todos os signos no nosso mapa, afinal de contas é um zodíaco, tá? Ai, Léo, você fez aniversário no sábado, amigo. Parabéns, caminhos abertos para você, que venha com toda essa energia geminiana e de lua cheia, né? De potência, de crescimento, de iluminação para você e para a sua família linda, viu, meu amor? Um beijo grande, saudade.
mas sinta essa energia aí do universo te dizendo que você vai viver auges de novas escolhas, de novos caminhos, né? Essa curiosidade geminiana no auge, passando aí pelas tuas emoções, já que tu fez aniversário numa lua cheia, aproveita. E aí, é isso, lembrando que, como eu estava falando, né, que todo mundo tem todos os signos, então essa energia disponível de elucidação, de conhecimento, de percepção maior, isso vai ficando mais, como é que eu posso dizer, mais potente à medida que a gente saiba em que área da vida isso está no mapa. Mas isso é papo para uma outra live. Hoje eu vim falar pra gente, conversar um pouco com vocês sobre esses 3 pilares: corpo, alma e coração. Antes de eu continuar, deixa só eu ver se eu consigo aqui divulgar lá na minha comunidadezinha Samelices. Eu acho que eu não consigo, né? Porque eu tô online. Que é quando a gente chama lá, hoje a Amanda e Rafa estão no mundo. Não sei se alguém tiver... vocês não conseguem. Eu quero lhe pedir favor. Então é isso, vamos seguindo e depois a gente compartilha para as outras pessoas. Tem uma frase da Frida que eu amo. E depois de muitos anos, já no meu mestrado, quando eu estudei e conheci acho que é sociólogo, o Boaventura de Souza Santos, essas 2 informações, elas se conectaram, assim, bem fortes em mim e fizeram muito sentido. E aí, se a gente for para a filosofia socrática, vai fazer mais sentido e eu vou explicar do que é que eu estou dizendo. A Frida, ela fala mais ou menos assim, que ela sempre se pinta nos quadros dela, isso já foi muito questionado, né? Porque é que ela sempre pinta a si mesma. E aí ela disse: eu sou a coisa que eu mais conheço. Eu sou o objeto, né, de arte que eu mais convivo. E isso fez muito sentido para mim, porque nos meus textos, e eu levei um tempo para entender isso, que eu não era uma escritora convencional, no sentido, talvez até profissional, de escrever textos com uma história inventada. Eu sempre falei do que eu estava vivendo. Então, quando eu estava vivendo uma dor de cotovelo, eu ia lá, escrevia aqui nas redes sociais, obviamente, não contando de quem eu estava falando, né? Mas dava para você ler e dizer: essa bicha está vivendo uma dor de cotovelo. Quando a minha mãe morreu, eu escrevi muitos textos nesse sentido. Quando eu estava no processo de depressão também, especialmente lá no Facebook, né? No falecido Facebook, teve vários textos meus que viralizaram na época. Então, parecida com a Frida, parece que eu sempre escrevi sobre mim, porque eu sou o objeto que eu mais conheço. E aí, quando eu estava no mestrado, o Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo, né, que fala sobre paradigma e metodologia científica, inclusive, ele tem uma frase que ele diz assim: todo conhecimento é autoconhecimento, porque no fundo a gente está em busca de nós mesmos. E essa foi outra frase que ressoou profundamente comigo. Porque se você parar para pensar agora, quais são as coisas que você mais ama e que você mais gosta, ler, estudar, aprender, elas falam sobre você, né? Se você adora, sei lá, futebol, quando a gente vai ver alguém que ama futebol, essa herança veio de alguém, de um afeto, né? O pai te levava para assistir futebol, o seu avô assistia futebol, a sua mãe gostava do time tal e te ensinou a gostar. Então, oi, Thaís, bom dia, minha flor, bem-vinda. Todo conhecimento é autoconhecimento, Aline. No fundo, as coisas que a gente gosta é um pedaço de nós, né? Eu gosto de poesia porque eu sou poesia. Eu gosto de mar porque eu sou o mar. Eu gosto de samba porque eu sou o samba. Então, se a gente coloca isso nesse lugar, a gente vai perceber que tudo que a gente conhece, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, no fundo, é sobre nós mesmos. E aí, quando eu junto a frase da Frida, né? Eu me pinto muito porque eu sou o objeto que eu mais conheço, com a frase do Boaventura de Souza Santos, me dá um bingo assim, sabe, na cabeça. Não é isso, gente. Eu trago sempre a minha história, as minhas narrativas, e quando isso ressoa com outras pessoas, é porque a gente tem coisas em comum.
o ser humano ele tem muito mais convergências do que divergências. Quando a gente pensa, por exemplo, no próprio conceito de arquétipo do Jung, né? Nessa força energética, quase que subliminar, assim, que faz a gente entender o que é amor. Não importa se a gente está falando da pré-história ou de agora. Sentir a energia do que é a sabedoria, do que é uma mãe, do que é um relacionamento. Claro que cada época e sua história e sua cultura vai traçando novas rotas, mas tem algo maior. Não sei se vocês concordam comigo. É como se tivesse algo que é talvez o que Platão chame lá do mundo das ideias, né? É como se aquele conceito do que é o amor, do que é a arte, do que é o relacionamento, do que é Deus, do que, enfim, é o que quer que seja, fosse algo muito maior. E uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, quando eu estudo muito sobre religiões, né, religiosidades, é perceber que, cara, o povo nórdico foi lá e chamou o cara do raio, criou uma história, criou um mito, uma narrativa em que um deus era o deus do raio e dos trovões, e Thor, com seu martelo, fazia com que isso acontecesse, e Odin. E aí os Yorubá, a cultura Yorubá, lá na África, outro lugar, outro contexto, vai e chama isso de Yansan, ou de Xangô. E aí a cultura dos povos nativos, mexicas, da América Latina, vai e chama isso de outro nome. Então, são várias narrativas para falar a mesma coisa. Isso eu acho muito incrível, bonito, poético, isso ressoa muito com o meu coração. E aí você pode dizer, né, todo esse contexto é para falar assim, o que é que isso tem a ver, tudo isso que a Samuel está falando, com integrar corpo, alma, coração? A primeira palavra do nosso papo cabeça-coração de hoje é integrar, né? E o que é integrar? Né? É juntar e conectar partes que estão separadas. E uma das coisas que eu venho falando muito aqui toda quarta-feira para vocês é que a gente está ficando muito especialista em separar, e a vida parece que tem convidado a gente para a gente juntar, né? Então, seja numa perspectiva social mesmo, política, de grupos, né? Como se cada um... E, pelo amor da deusa, eu não estou dizendo aqui o quanto que isso não é importante, tá? É extremamente importante a gente se reconhecer nos nossos lugares, porque isso nos foi roubado, isso nos foi tirado durante séculos. Então, é como se agora a gente estivesse aprendendo, não, peraí, qual é a minha origem? Minha família, eu tenho uma bisavó, uma avó indígena, por exemplo, né, pegando por esse lado das etnias, mas para qualquer coisa, religião, relacionamento, enfim, a gente está vivendo um momento de muito desorganização da ordem para poder criar uma nova ordem, né? Talvez de caos. Eu estava tentando evitar essa palavra, mas acho que é ela mesmo. A gente talvez esteja vivendo um momento de caos para que a gente possa viver nova ordem. E aí isso a gente sente do nosso ponto de vista individual e a gente sente isso do ponto de vista coletivo, né? Dentro de nós tem uma certa sensação de caos, né? De bagunça, de que não dá conta das coisas da vida moderna, de que as relações, o trabalho, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz. A gente fica com aquele imaginário de que antes era mais fácil, isso é reforçado pelas gerações que vêm antes da gente, né? Tipo, as pessoas hoje não querem se relacionar. Hoje tem um monte de vagabundo que não quer trabalhar sério. Sabe, a gente vai criando essa ilusão de que antes era mais fácil, quando na verdade antes era só diferente. E cada época vai ser diferente. Os nossos bisnetos vão olhar pra gente e vão dizer, antes eles faziam isso e assim, então isso faz parte. Mas, mesmo diante do reconhecimento e do quão importante é a gente conseguir se enxergar nos nossos lugares, porque isso nos foi tirado ao longo dos séculos, também é importante, pelo menos na minha perspectiva, né? Isso ressoa ou não com vocês e tá tudo certo, a gente conseguir conectar essas partes. Para que não pareça que a gente virou um bando de separatista em todos os níveis. Sabe? Tipo, geograficamente, tipo, é sul e norte, separa. Amorosamente, tipo, esses são os monos e esses são os não monos.
do ponto de vista da sua sexualidade. Esse é o L, esse é o G, esse é o B, esse é o Q, esse é o mais. Sabe, eu não sei se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, mas eu tô propondo um acordo meio equilibrado, meio equinânime entre o me reconhecer parte, mas também me reconhecer todo. Inclusive, isso está lá nas leis herméticas, né? Da bruxaria, das escolas esotéricas. O tudo, a parte está no todo, o todo está no tudo. O grande está no pequeno, o pequeno está no grande. Então, se a gente pensa, sei lá, em geometria sagrada, o que acontece numa célula minha, num pedaço que eu nem consigo enxergar de tão minúsculo que é dentro do meu corpo, está acontecendo no universo inteiro há bilhões de séculos, né? O movimento de expansão e de conversão que a onda faz, o meu corpo faz, o meu útero faz para parir uma criança, o universo está fazendo, né? Então, sabe, um negócio tão maior e tão mais bonito e tão conectado, que a primeira palavra deste papo cabeça-coração de hoje é integrar. Eu tenho defendido isso, e eu tenho defendido porque eu tenho vivido e tentado ancorar essa energia em mim, né? Eu não sou só um corpo, eu não sou só um espírito, eu não sou só razão, eu não sou só emoção. A gente, com a perspectiva cartesiana de certo e de errado, de eixo paradigmático e não sei o quê, né? Tipo assim, vertical, horizontal. Isso deu a sua contribuição aos conhecimentos, aos entendimentos. Mas, ao meu ver, isso também nos limitou um pouco. Porque a gente passou os últimos séculos acreditando que é uma escolha, que é uma coisa ou outra, né? Então, ou eu sou bom ou eu sou ruim. Ou eu sou o vilão ou eu sou a mocinha, o mocinho. E eu acredito que essa visão, eu versus eles, eu bonzinha e os outros ruinzinho, é muito perigosa. Eu dessa religião e aqueles da outra religião, então a gente não conversa, é muito perigoso. Eu desse lado político e eles do outro lado político e a gente não conversa, é muito perigoso. Essa semana nos stories eu falei, eu não sei se vocês assistiram, que tem uma dinâmica que eu já fiz várias vezes nas minhas palestras, que é assim... eu começo a palestra perguntando: quem aqui se acha gente boa? Quem aqui acha que tenta fazer o que pode, que, enfim, tenta ser uma boa pessoa, que mesmo com seus deslizes aqui e acolá, se considera honesto, gente boa, que enfim, tá honrando a vida? Levanta a mão. E aí, se eu tenho uma palestra, sei lá, de 200 pessoas, 198 levanta e as outras duas ficam meio assim. Não levanta porque parece que vai ter uma pegadinha. E eu poderia, inclusive, fazer isso pra vocês, né? Assim, vocês que estão assistindo a live, vocês consideram gente boa, que tenta fazer as coisas certas, que estão lutando, batalhando pelo melhor? Me responda aí. Porque aí, logo em seguida a essa pergunta, eu faço a seguinte reflexão. E quem aqui acha que as pessoas, o mundo... Ó, a Ana tá dizendo que eu também me acho gente boa, Ana. Também acho que eu tô fazendo o que eu posso, que eu sou honesta, que eu mereço ser feliz, sabe? Todos esses clichês e esses desejos. Ed não tá dizendo que tenta, é isso. A gente tenta. A gente tá buscando. Ok? Então, quando eu pergunto a nível individual, a gente tende a dizer, nossa, sim, eu tô tentando, só eu sei do meu esforço, né? Eu acho que se eu disser assim, essa frase para vocês, só você sabe o quanto que você tá se esforçando e lutando para ser uma versão melhor de você, para dar conta das coisas que você tem para fazer, para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional, para ser um bom pai, para ser uma boa pessoa no mundo. Nossa, se alguém chegar para você, dependendo do dia, e dizer assim, eu sei, eu reconheço o seu esforço, você até chora, né? Tipo, nossa, é isso mesmo, é difícil e tal. Porém, quando a gente pergunta a nível global, então quando eu pergunto de maneira individual, aí a pessoa diz assim, eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Mas quando eu pergunto, pelo menos nas palestras tem sido assim, né? Você conhece, aliás, você acha que o ser humano ele tá tentando ser melhor? Aí as pessoas geralmente respondem não. Tem um discurso social
de que a gente é egoísta. Inclusive, isso chega até, às vezes, a me incomodar quando a gente usa o termo a sociedade como uma coisa distante de nós, né? Não, porque a sociedade é muito hipócrita. Não, porque a sociedade não tá nem aí para as coisas. Não, é porque o ser humano falamos mal da nossa raça, esquecendo que nós somos um representante dela. E aí o que eu falo nas palestras é que essa conta não bate. Como é que eu pergunto a 200 pessoas que estão assistindo minha palestra se elas estão tentando ser pessoas melhores e buscando construir valores que, enfim, façam sentido para ela? E 99% diz que sim, mas se eu pergunto se elas conhecem e acreditam que os seres humanos estão tentando ser melhor, esses mesmos 99% dizem, ah, não sei, o ser humano tá não sei o quê. Aí eu até brinco, eu digo, ou vocês são o suprassumo da humanidade, eu tive a sorte de cair numa plateia que todas as pessoas são boas, ou essa conta não tá batendo. E eu trago essa reflexão para vocês, porque isso tem a ver com o que eu tô chamando de integração. Eu nem cheguei ainda no corpo, alma e no coração, tá? Eu ainda tô na palavra integrar. E aí veja se faz sentido eu me separar tanto assim da sociedade, do outro, do ele. E aí esse ele, esse ela, você pode colocar ele, seu filho, sua filha com quem você está brigando, seu marido, sua esposa que está se separando, seu chefe da puta que você não aguenta mais olhar para a cara dele. Se a gente olha para esse outro como uma espécie de espelho, e o que é que ele tem que me incomoda porque me lembra algo em mim, e o que é que o outro, que eu tenho que incomoda ele porque lembra algo ele, essa relação ela fica mais harmônica e mais saudável até. Pode até ser mais incômoda no começo, mas integrar, sabe? Tirar esse olhar de que o outro é um oposto completo a mim e que eu não tenho nada a ver com ele. Eu acredito que, pelo menos pra mim... Bom dia, Jana! Tava com saudade já, meu amor. Que bom que você chegou. Eu acredito que, pelo menos pra mim, tem feito muito sentido. E o adendo que eu faço pra isso é que integrar não significa que eu tenha que me perder de mim. Gente, pra mim, essa é a grande sacada do rolê, tá ligado? Grata, meu amor, que bom. É sempre muito bom ter você aqui. Para mim, a grande sacada do rolê é como é que a gente vai construindo as nossas relações, as nossas emoções, o nosso partilhar com o mundo de uma maneira que a gente respeite quem a gente é, sem desrespeitar quem os outros são. Isso é integrar. Quando eu estou trazendo a ideia de integração, eu estou dizendo assim, eu consigo olhar, e para mim, isso tem tudo a ver com a palavra autoconhecimento. Certo? Porque é tipo assim, eu consigo olhar para mim, eu consigo perceber quais são as minhas necessidades, eu consigo entender como eu estou me sentindo, eu consigo, enfim, mensurar o meu próprio sentir e eu me firmo, me ancoro nesse eu sou ou eu estou naquele momento. E isso não me impede de olhar para o outro com essa famosa empatia, com esse espelhamento, com esse respeito, de saber que do mesmíssimo jeito que eu sou toda a minha jornada e tudo que eu consegui fazer por ela, a outra pessoa também. Tem uma frase que a minha mãe sempre falava e que é uma frase que talvez todo mundo aqui já tenha ouvido, principalmente dos nossos ancestrais, e que cada dia ela tem feito tão mais sentido pra mim, assim, que eu fico, meu Deus, sabe? Tipo, obrigada, gratidão, vida, por me dar a perspicácia, a percepção, a inteligência de entender que cada um só dá o que tem. Eu lembro quando eu era muito mais jovem e, consequentemente, com menos inteligência emocional do que eu tenho hoje, eu chegava em casa indignada com qualquer coisa, né? Com o namorado, porque ele tinha feito tal coisa que eu discordava, com a empresa que eu trabalhava, porque isso, porque aquilo, enfim, com qualquer coisa, com o trânsito. E a resposta de manhã, 99% das vezes, é: minha filha, cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. E aí, veja, para que cada um só dê o que tem, aí eu tô fazendo essa provocação individual agora. Cada um de nós precisa se perguntar: o que eu tenho para dar?
Porque a gente tem querido muito nesse mundo que é um paradoxo entre prazer e carência, que os outros nos deem. Eu também quero que os outros me deem. Né? A gente quer ser amado, quer ser reconhecido, quer ser admirado, quer ser bem pago. Mas qual é a nossa contraproposta para a vida? Entende? Eu acho que é isso que eu estou chamando de integração. E repito, vou chegar agora em corpo, alma, coração. Por enquanto, a minha reflexão está sendo só no integrar. Qual é a minha contraproposta para a vida? E aí vamos começar a falar, né, de cada um desses pilares, que é a base da jornada corpo, alma, coração, que hoje é o produto que eu mais divulgo aqui nas minhas redes sociais. Que eu sempre falo assim, que para mim é um desafio falar, porque vender ou trazer para o mundo algo que é muito subjetivo é delicado de dizer para as pessoas qual vai ser os resultados delas, né? Porque, enfim, quando eu era uma professora de português, que eu vendia um curso de redação, era muito mais fácil dizer, esse aluno aqui, ele chegou tirando 500, agora ele tira 980 na redação. Eu sou uma boa professora, me contrate. Mas no momento que eu me coloco como uma terapeuta, como esotérica, como alguém que está buscando divulgar ideias que envolvam autoconhecimento, autorrespeito e tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, como é que eu mensuro isso, né? Isso requer inclusive uma troca energética entre nós, entre eu, enquanto alguém que estou buscando trazer esses conhecimentos para o mundo, e quem me contrata como alguém que está buscando adquirir esses conhecimentos. Mas é muito mais subjetivo, né? Mas tentando trazer para um universo mais prático, porque essa sempre é uma intenção minha, né? Tipo assim, sabe tem um memezinho que fala, lindo o seu discurso, pena que eu lhe conheço? Eu tenho um pavor a isso. Eu sou uma pessoa que sente essa necessidade da coerência, sabe? De tipo assim, tá... Mas se eu estou falando que é importante rezar, por que eu não estou rezando? Se eu estou falando que é importante manter a casa organizada, por que a minha está bagunçada? E nem é olhar para isso com julgamento, mas é olhar com, ok, como é que eu faço para converter as minhas palavras em ações e as minhas ações em palavras? Então, sobre o nosso corpo, eu passei muito tempo da minha vida olhando muito para o meu emocional. Eu sei lá, não tenho a falsa modéstia de dizer para vocês que eu não me orgulho da minha trajetória, porque eu me orgulho, sim, bastante. Eu olho para mim ao longo da minha vida e olho as coisas que eu passei, que eu enfrentei, aquilo que eu estava falando no início da live, né? Se eu disser que para cada um de vocês, só você sabe o que você enfrenta, só você sabe o que você sente, então isso também é válido para mim, né? Só eu sei o que eu vivi, o que eu senti, o que eu passei, enfim... Esse tipo de análise humana. E quando eu olho para as minhas escolhas, e quando eu olho para as minhas colheitas, e quando eu olho para o tipo de vida que eu me encaminho para ter, eu me orgulho, sem falsa modéstia, do que eu estou construindo. E ainda me sinto muito não pronta. E também sinto que esse pronto talvez nem chegue, né? Que esse pronto é uma ilusão. Essa sensação de tipo, nossa, agora vai estar 10 de 10. A vida é sobre impermanência e constância e, ao mesmo tempo, sobre buscas de continuidade. O budismo já me ensinou um pouquinho disso. Mas o que eu quero dizer mesmo é que eu passei muito tempo, acho que pelo menos a última década da minha vida, investindo muito nesse lugar do autoconhecimento numa perspectiva mais mental, né? Eu comecei fazendo cursos de inteligência emocional para os meus alunos, porque eu já percebia que tinha uma coisa errada ali, de eles serem excelentes na técnica, mas o nervosismo impedirem ele de construir uma boa redação. Depois eu percebi que isso era muito maior e que tinha a ver com a família, e aí tentei começar a ampliar. Depois eu percebi que aquele ambiente escolar muitas vezes não era o ideal para a gente conseguir desenvolver essa inteligência emocional, pelo menos assim, cotidiana, porque a instituição escola ela está bem atrasada, na minha opinião, em relação a isso. E aí eu fui ampliando, em paralelo a esses cursos de inteligência emocional, autoconhecimento, coach, desenvolvimento humano, pipipipopopó, eu também fui desbravando a minha espiritualidade, que para mim, que isso fique bem nítido, é um valor muito importante. Então, dentro do meu próprio caminhar, eu fui entendendo que a espiritualidade, o grande mistério, como eu gosto de chamar,
ele faz parte do que faz muito sentido para mim. Talvez para você seja outra coisa, seja um esporte, seja um trabalho, seja um relacionamento, e tá tudo certo. O importante é justamente a gente descobrir o que é que faz sentido pra gente, porque aí a gente se ancora. E aí, quando eu juntei essa parte mais mental com essa parte mais espiritual, é como se eu tivesse dado um match muito maravilhoso, assim, nossa, tipo, essas duas coisas juntas aqui dentro de mim estão me levando para um lugar que eu quero e que faz sentido. Porém, eu percebi, né, no meu próprio processo de autoconhecimento, que o meu corpo era um lugar que eu tinha deixado um pouquinho sem olhar muito. E aí E eu sempre demorei, talvez, para vir falar disso na virtualidade, porque a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente vai falar de coisas que abordam um discurso já pronto. Então, assim, eu quero começar pelo não, sabe? Eu não estou aqui para falar de dieta, eu não estou aqui para falar de vida fitness, eu não estou aqui para dizer no pain, no gain, eu não estou aqui para fazer discursos de antes e depois e por aí vai. É difícil falar hoje sobre o conceito de saúde quando se trata do nosso corpo, porque ele foi engolido por uma indústria que quer que a gente acredite que cuidar do nosso corpo é contar caloria e ver qual é o número da roupa que nos cabe. Entendem? Então, assim, vir falar disso aqui é sempre um lugar ambíguo, porque se eu começar a falar, eu faço um acompanhamento de terapia alimentar com a Fabi. Se eu começar a falar, eu faço personal training com o Edu, maravilhoso, meu amigo e irmão. Se eu começar a falar, hoje eu comi uma maçã e uma laranja antes do café da manhã, porque frutas são nutridoras e importantes. O que é que o ouvido de vocês vão vir acostumado com o discurso do shake do momento? Nossa, então é sobre emagrecer, é sobre ficar gostosa, é sobre o corpo do verão, sabe? E não é. Eu preciso que primeiro as pessoas que me escutem quebrem essa verdade amarrada e construída por uma indústria que quer que a gente se sinta feio, que a gente se sinta submisso, que a gente se sinta desempoderado, para eu falar do que realmente importa. É como se o discurso que realmente importa tivesse sido enveludado, assim, envelopado, aliás, pelo discurso que não faz sentido. E aí, quando eu começo falando aqui como você está cuidando do seu corpo, a chance de você pensar que eu estou falando sobre pesos e medidas e calorias é imensa. Só que pesos, medidas e calorias é apenas uma medição. Por isso que não funciona. Durante muito tempo na minha adolescência, uma parte da juventude, eu fui essa pessoa também iludida ou enganada ou ignorante nesse discurso da dieta, por exemplo. E aí, primeiro, isso é interessante talvez de dizer, primeiro eu desapeguei. Primeiro eu liguei um grande foda-se, e isso pra mim, repito, na minha história, foi extremamente empoderador. Porque, só pra vocês terem ideia, eu passei anos, não sei nem dizer quantos anos, talvez uns 10 ou perto disso, sem me pesar. Em algum momento eu fiz assim, velho, sabe, uma das fichas que me caiu era, não sou eu que tenho que caber na roupa, é a roupa que tem que caber em mim. Se eu chego no lugar e aquela numeração não me cabe, eu não tenho que me desesperar para caber no objeto. Porque a gente não se desespera, sei lá, ninguém faz uma cama de 50 centímetros para uma pessoa de 1,70 m e diz a ela, você tem que caber nessa cama. Mas a gente faz uma roupa de numeração dita 38, 40, 42, nem sei qual é a numeração que é politicamente correta, e diz para as pessoas, você tem que caber nessa roupa. Então, quando eu comecei por aí, eu comecei pela negação, sabe? Quando eu entendi que isso não fazia sentido e que aquela frase meio clichê de que gente bonita é uma pessoa que um corpo bonito é uma pessoa que tem... Como é que é a frase? Agora fugiu. Um corpo bonito é um corpo que tem alguém feliz habitando ele. Acho que é assim, né? Cara, isso faz tanto sentido pra mim, porque, tipo, eu tava com o mesmo peso, ou eu tava com a mesma... com o mesmo peso, com a mesma aparência,
Mas quando eu comecei a viver esse empoderamento, inclusive de pensar que, nossa, eu sou única no mundo e nós somos únicos no mundo, por mais clichê que isso seja, não existe outra igual a você, não existe outro. E aí, quando eu entendi também que a comparação... Ah, Ronaldo, gratidão, querido. Que a comparação, ela é o fruto da ilusão e da dor, porque aí essa virou uma das minhas frases clichês, inclusive em palestras, né? Eu não posso querer ser bonita como a Gisele Bündchen, porque a Gisele Bündchen é bonita como a Gisele Bündchen. Então ela tem o corpo dela, o cabelo, o DNA, a fala, o cheiro, sabe? Tipo, é o composto material dela que faz com que ela seja ela. Eu só posso querer ser bonita como uma única pessoa no mundo, que é Samely. E Samely tem uma estrutura óssea, e Samely tem uma textura de pele, e Samely tem um tom de voz, e Samely tem um brilho no olho, e Samely tem uma maciez de pele, e Samely tem um cabelo, e junto com esse cabelo, um formato de cabelo que só ela tem. Assim como quem está assistindo aí, Ana, Patrícia, Ronaldo, você tem uma formatação que é única em você. E aí o que você vai descobrir com o seu processo de empoderamento e de autoconhecimento, qual é a formatação que mais lhe agrada. Eu hoje acho que eu sou o mais bonita que eu estive em toda a minha vida. E que quando eu faço todos os recursos que me dão nutrição e qualidade de vida para o meu corpo, não tem zero, absolutamente nada a ver com emagrecimento ou com o número da roupa que eu quero vestir. E isso de energia, sabe? Hoje, inclusive, eu partilhei essa semana esse texto também que eu escrevi, que gente bonita é gente que tem vitalidade. A gente fica muito preocupado, né? Com a coisa da, sei lá, da maquiagem, da ruga, do corpo. Um livro que mudou meu jeito de pensar foi O Mito da Beleza, da Naomi Ruff. Já indiquei ele em infinitas lives, desde de novo a indicação, que ela faz pensar, especialmente para nós mulheres, que o que a gente chama de estética e de beleza tem tudo menos beleza e estética a ver, que é um processo que tem muito mais a ver com a gente se sentir submissa à indústria. E esse foi um dos maiores estalos que eu tive. Quando eu fui por esse caminho, as coisas começaram a se transformarem. E, nossa, eu poderia falar um monte de coisa sobre isso, especialmente para as mulheres que estão me assistindo. Eu falo especialmente para as mulheres porque a gente sabe, inclusive quando a gente pensa em conceito industrial, que nós somos o maior interesse da indústria, né? A gente não pode emagrecer, a gente não pode envelhecer, é para tirar a gordurinha dali. Acho que eu já falei isso em alguma live, mas eu vou falar de novo. Que eu fiquei muito chocada há uns anos atrás, ainda lá em Campina, quando supostamente uma clínica de estética me chamou, por eu ser uma professora famosa, para fazer um tratamento, eu acho que é criopólise, alguma coisa. Quando a mulher começou a me explicar que o rolê era colocar uma máquina na minha gordurinha, congelar ela para quebrar. Gente, eu fiquei tão chocada, fez parte do meu despertar também aquela explicação. Eu fiz, não, peraí, a senhora tá o que ela estava me narrando, por mais bonito que parecesse, porque ao final de uma sessão eu ia ter 10 centímetros a menos, era para mim uma coisa violenta, num nível pré-histórico. A mulher estava falando assim, a gente vai lhe congelar, quebrar um pedaço de você e tirar. E em nome dos centímetros, percebe de novo a coisa da medida, né? Numeração 48, 20 centímetros a menos. Gente, você consegue 20 centímetros a menos? Deixa eu contar aqui, mulheres, segredo, não conta pra ninguém. Só hoje eu vou contar e revelar nesta live como você consegue 20 centímetros a menos, menstruando. Você pega e se mede na semana pré-menstruação, e depois você se mede na semana que você menstruar, e depois você se mede na semana folicular, né? Pós-menstruação. Cara, você vai perder 20 centímetros, você vai desinchar, porque o seu corpo ele se prepara para os ciclos que você vai viver. Então, gente, sério, quando eu fui entendendo que sobre o meu corpo não era esse caminho
que fazia sentido. Aí eu fui buscando, como eu falei no início, né? Primeiro é como se eu tivesse feito um grande não. Então não vou olhar para essas coisas, me irrita, me incomoda, vão se fuder vocês. E esse lugar desempoderado que quer que eu me sinta feia, que quer que eu me sinta frágil, que quer que eu me sinta vulnerável para poder ganhar dinheiro comigo. Não, eu dei um grande não para isso. Só que aí, que acho que é o que eu falei no início, em algum momento eu também ponderei, que foi, ok, eu saí de um extremo e fui para o outro e tá valendo, porque eu precisava viver esse outro extremo, né? O extremo do tipo, tô vivendo do jeito que eu quero e não me importo nem um pouco com as questões físicas que estão me dizendo. Porém, o meu próprio processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento me fez assim, pensar e sentir que é a minha busca hoje. Meu corpo, ele é o meu templo. É ele, igual a música do Moraes Moreira, né? Eu jogo meu corpo no mundo para ir vivendo como sou e como posso. Então, eu preciso de um corpo realmente saudável, realmente nutrido, para que eu possa viver todas essas experiências maravilhosas que a vida me oferece, inclusive espirituais. Porque quando eu estou num retiro e que eu tenho que subir uma montanha, sei lá, é o meu corpo que sobe a montanha para o meu espírito ver aquela cena. E aí é por isso que eu falo que isso é muito delicado, porque isso se confunde na nossa cabeça com o discurso no pain, no gain. Porque a indústria que nos quer vulneráveis e submissos, como eu falei inicialmente, ela comprou, ela engoliu esse discurso para dizer para a gente que então vão para a academia ficar gostoso, mas a gente continua contando caloria. Então, para mim, Sameli, e aí ressoa se faz sentido ou não para vocês, obviamente que eu não estou aqui me colocando como verdade absoluta, é só o meu ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, já me ensinou Leonardo Boff, mas para mim não faz o menor sentido eu pensar que saúde é ficar contando tudo que eu faço o tempo todo, num grande medo de que se eu sair daquela rota eu me perca. E isso não quer dizer ser indisciplinado. Então hoje, quando eu falo da integração do meu corpo, eu falo disso. Eu falo desde como eu durmo, porque quando a gente fala em corpo, a gente ainda acha que é basicamente o combo aceito socialmente, que é comida e atividade física. Mas como é que a gente tem dormido? Quando eu dava aula para adolescente, uma das coisas que eu mais falava para eles, porque 7 horas da manhã não é horário de gente adolescente estar na escola, mas como a escola veio da Revolução Industrial, é uma das coisas que nunca se atualizou no Brasil, infelizmente, né? Adolescente acorda 5 horas da manhã, toma café às 6, quando toma para 7 horas está na escola com aquela cara de zumbi. E essa menina foi dormir 1 hora da manhã mexendo no celular. Ele tá muito lascado cognitivamente. Como é que ele vai aprender fórmula de química, regra de gramática, explicação filosófica, se ele não completou o circuito de sono dele? Isso eu tô falando de adolescente, mas para nós adultos é a mesma coisa. É só um pouco pior na adolescência, porque a gente ainda tá se construindo, né? Mas na nossa vida adulta também não é diferente. Uma coisa que eu percebo em mim e que para mim hoje faz parte de um pilar muito importante que eu quero melhorar e aperfeiçoar quando eu penso na integração do meu corpo, é como eu durmo. O quão que a gente tem dormido mal enquanto sociedade fala do quanto que a gente tem vivido mal. Porque a gente se acostumou e aí, enfim, né? Estamos tentando descobrir como é que a gente deixa de ser refém dessa telinha e passamos o dia olhando para esse quadrado. E aí, quando é de noite, a tela azul desse quadrado faz o nosso cérebro entender que ainda é de dia. E aí, mesmo quando a gente se afasta do quadrado, aí o nosso cérebro leva um tempo para poder descansar. Às vezes não consegue chegar num nível profundo do sono, no sono REM, se eu não me engano, ou é o REM, agora me confundi, mas enfim, não consegue chegar no nível de sono profundo. No outro dia a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz já é olhar para a tela. Então, diante disso que eu estou falando, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é justamente essa. Como é que vocês, nós, eu, estamos cuidando do nosso corpo? De como a gente dorme,
de como a gente se alimenta, mas não se alimenta nesse sentido de caloria e de plano de dieta, mas o que é que a gente está dando para o nosso corpo, sabe? Qual é o tipo de substância que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Essa semana teve de novo um rolê aí, eu nem acompanhei muito, mas eu vi que a Anvisa liberou mais umas coisas para botar nas comidas que é praticamente veneno. E eu sigo uma página que eu também já compartilhei, vou compartilhar de novo nos stories depois dessa live, tá? Que eu acho que chama Comida e Economia, se eu não me engano. Que o cara traz umas reflexões muito importantes, sabe? Desde que, tipo, tem determinadas comidas ultraprocessadas, minha gente, e um hambúrguer de tal marca famosa aí, por exemplo, que nem comida dá para dizer que é. Se a gente pegar o conceito do que é comida, que precisa ter tantos por cento de nutrição, de sódio, pelo menos tanto de sal, pelo menos tanto de açúcar, o mínimo de fibra possível, se a gente pega assim como se fosse o conceito do que é alimento, aquilo nem pode ser chamado de alimento. E é o nosso almoço, às vezes, tá ligado? Às vezes é a nossa janta, a nossa comemoração. Patrícia falou aí de outra coisa super importante, né? Questão da meditação. Nossa, Patrícia, essa é uma das minhas... É um grande desafio para a minha mente inquieta e, ao mesmo tempo, é um grande deleite quando eu consigo. Quando eu consigo fazer yoga, quando eu consigo meditar, quando eu consigo respirar profundo e alimentar essa respiração em todas as minhas células, isso também transforma completamente meu dia. Grata até pela contribuição. E aí eu também deixo essa convicção, essa sugestão para vocês, né? Que esse corpo que precisa de... Só isso, ó. Faz isso aí agora, se você puder e quiser. Só uma vez ou duas, igual eu fiz agora. Respira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. E de novo. Eu tenho certeza absoluta que pior você não está se sentindo. No mínimo, você sente um regozijo assim imediato. Fernanda, meu amor, que honra tê-la aqui. Estamos falando aqui da integração corpo, alma, coração. Essa ciganona maravilhosa que eu conheci em fevereiro na Irmandade das Rosas. Que alegria. Então, meus amores, sobre nosso corpo, eu espero ter deixado um pouco nítido qual é a minha perspectiva hoje do que é integrar o meu corpo. É honrá-lo como um templo, como um altar. Para mim, que tem um altar em casa e que toda lunação, monto meu altar, faço minhas rezas, coloco ali minhas intenções, meus agradecimentos, é como se o meu corpo ele fosse meu altar diário. Toda vez que eu acordo, é como se eu fosse a minha oração, sabe? Tipo assim, eu acordei. Inclusive, eu gosto desse trocadilho, né? Acordar, dar a cor. Acordar é iluminar, é brilhar, é colorir. Eu tava ali, dormindo, um soninho, no mistério, numa coisa que ninguém sabe o que é de verdade, né? Para várias tradições espirituais, é na hora que o corpo dá uma desconectada, a alma, o espírito dá uma desconectada do corpo físico, vai viajar pelos planos astrais, enfim. Independente de qual seja a sua concepção de sono, é quando eu acordo, quando eu dou a cor, que o mundo desperta e tudo fica colorido. E aí, uma coisa que eu falo na jornada Corpo, Alma, Coração, inclusive, é uma meditação que eu chamo de checklist. Faz um checklist do corpo, sabe? Do dedão do pé até a ponta da cabeça. Lógico que eu não vou fazer toda ela aqui, mas a ideia é como é que está cada parte de você e reconhecendo e sentindo cada parte física de você. Então, desde a sua alimentação, as suas atividades, ao tanto que você fica em telas, a como você dorme, isso é integrar o corpo. E a alma, Samela, o que é integrar a alma? A alma é um pouco mais simbólico de falar, porque justamente se o corpo ele é uma matéria, e eu toco, e eu vejo e eu sinto, a alma, como Mário Quintana diz, que é uma frase das minhas preferidas na vida, a alma é o que nos pergunta se a alma existe. Para algumas pessoas, talvez a alma seja uma coisa que não existe. Mas, para mim, a alma é onde está o meu segredo, o meu mistério, aquilo que eu não consigo desvendar só pelo mundo material. A minha intuição,
o meu amor, as minhas relações, a minha bruxaria está nessa alma. E aí ela é tão subjetiva que cada um de vocês vai ter uma resposta para ela. Eu não consigo dizer para você o que é essa alma agora, nesse exato momento. Mas cada um de vocês sabe se a sua alma se conecta com você a partir de uma meditação, a partir da oração de um terço ou de um japamala, a partir de colocar os joelhos no chão e fazer um rezo para uma entidade, seja católica, seja ubanda, seja qualquer outra religião. Se você se conecta com a sua alma dançando ritualisticamente, tomando um banho, fazendo escalda-pés, respirando, ouvindo uma música, tocando um instrumento, enfim. Essa resposta só cada um de vocês vai dar, mas eu vou chamar a alma de grande mistério, e honrar o grande mistério para mim é sobre você ter tempo de se conectar ao que não é só material. Então, até agora eu falei do que é material e acho extremamente válido, mas agora eu estou falando de um outro lugar. Às vezes, por exemplo, para mim é muito espiritual estar na estrada, cigana que sou. Quando eu estou na estrada, que eu vejo vales, montanhas, pôr do sol, lua nascendo, aquilo me deixa tão conectada com o sagrado, com o divino para mim. Às vezes eu rezo, às vezes eu choro, às vezes eu agradeço, às vezes eu escuto música, às vezes eu paro o carro para admirar, para sentir um cheiro, para respirar. Então esse faz parte do meu sagrado. Para você pode ser ir para uma missa, para uma gira, enfim, para uma palestra espiritualista. Não tenho como te dar uma resposta específica porque não existe essa resposta. Mas eu sei e acredito e sinto que honrar a alma é integrar o seu ser. Então eu estou aqui fazendo minha alimentação massa, estou aqui fazendo minha atividade, estou aqui fazendo minha meditação, mas estou fazendo meu rezo, meu jeito de honrar aquilo que não é só passível de ser tocado e sentido. E o meu coração, Sameli? O coração para a jornada remete muito às nossas relações. Veja que é como se fosse 3 grandes etapas, né? Como eu estou com o meu corpo, o templo, como eu vou para a minha espiritualidade, para o meu autoconhecimento, para esse grande mistério que é a minha alma. E agora que é como se eu tivesse integrado esse corpo e esse coração, né? Esse lado material e esse lado imaterial, o que é razão e o que é emoção, o que é físico e o que é e não físico, aí eu me sinto pronto e pronta para ir para o outro. O coração para mim é isso, é quando eu estou disponível a tocar outro coração. E aí nessa parte é quando a gente fala de relacionamentos, que eu acho que vale muito a pena eu fazer uma live só sobre relacionamentos, que é sempre um assunto tão delicado e tão profundo da gente pensar e abordar. Mas sobre relações, eu acho que a primeira coisa, essa semana eu fiz essa pergunta lá na comunidade Samelice, se alguém tiver aqui que não esteja na comunidade e quiser entrar, lá eu coloco coisas mais profundas ou mais específicas que não cabem sempre no Instagram. E uma das coisas que eu coloquei lá esses dias foi: você tem para dar aquilo que você quer receber? Que foi mais ou menos o que eu falei no início da live, né? A gente vive muito nessa coisa do que o outro tem para me dar. Mas eu tenho para me dar o que eu quero receber desse outro. Nossa, eu quero ser muito amada, muito mimada, muito bajulada, desejada. Quero gozar, quero rir, quero brincar. Eu tenho gozo, alegria, brincadeira, emoção, amor para me dar? Se eu começo por essa pergunta e se eu saio da projeção de que o outro é o meu potinho de felicidade que vai trazer aqui um pedaço e que ele é o motivo dos meus sorrisos e alegria, e se eu entro num lugar de inteireza, de integração, em que eu estou inteiro, encontro outro inteiro e 2 inteiros juntos se amam, se conectam, inclusive quando eu estou falando de amor e conexão aqui, gostaria de deixar registrado que eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, sexuais, afetivos, de homem, mulher, ou se for o caso de casais gays, enfim. Eu estou falando de toda e qualquer relação. Das suas relações com seus amigos, das suas relações com o seu trabalho, das suas relações com a sua família, das suas relações com o seu vizinho, da sua relação com o mundo, porque tudo é uma relação. E uma coisa que eu já falei aqui também, que a única pessoa que está em todas as suas relações é você. Você é o ponto em comum, o ponto de centro
entre todas as suas relações. Eu tenho meu namorado, eu tenho a minha namorada, eu tenho o meu esposo, eu tenho o meu filho, o meu chefe, a minha vizinha, mas eu estou no centro de todas essas relações. Então, como eu me relaciono, provavelmente vai reverberar e ecoar, né? Se eu não estou bem ali com meu filho, com meu chefe, com meu marido, as chances de eu reverberar isso para as outras relações, de não ter tempo para as outras relações, de não conseguir atingir um nível de qualidade nas outras relações é muito grande. Porque eu estou me relacionando. Eu estou me relacionando. Então, esses outros que são minhas relações, eles vão aparecer e vão trocar de papéis na minha frente, né? Olha, eu tô aqui com meu filho, agora eu tô com meu marido, aí agora eu tô com meu chefe, agora eu tô com a minha mãe. Então, os outros vão bailando, mas eu estou na frente deles. Então, entender como eu me relaciono a partir de mim, tira essa projeção perigosa de achar que esse outro é o meu potinho de felicidade, independente de qual seja esse outro. E aí, com isso, meus amores, espero ter deixado aqui um pouco nítido do que é que eu chamo de corpo, alma, coração integrados e da harmonia entre pensar, ser e sentir. É muito importante o nosso mental e o nosso racional ele nos guia, nos orienta, nos dá prumo, mas se eu fico só no mental e eu esqueço do meu coração, do meu sentir, da minha intuição, eu adoeço. Mas se eu ficar só aqui no meu sentir, no meu... Ai, meu coração tá assim, tá assado, e não consigo agir e ser no mundo, eu também adoeço. Então, hoje, para mim, faz cada vez mais sentido esse integrar-se, esse unir, esse harmonizar tudo que eu sou. Eu sou um corpo que precisa de comida, que agora já está começando a sentir fome, e que se eu sentir fome eu vou ter dor de cabeça, eu vou desmaiar, eu vou ficar com o estômago doendo, então meu corpo precisa ser honrado. Eu sou um espírito que precisa de uma conexão maior com o meu divino, com o meu sagrado, dessa sensação de pertencimento, de que eu sou filha de Deus, da deusa, que tudo no universo está conspirando para a vida e eu faço parte desse projeto que é viver. E eu sou como eu me relaciono com o outro, com a minha sexualidade, com os meus namoros, com os meus companheiros, com os meus colegas de trabalho, com os amigos que a vida me deu, com a minha família. Eu sou essa integração. Quanto mais eu conseguir olhar para ela com amorosidade, com acolhimento e com, acho que é uma boa palavra, responsabilidade e amplitude de olhar, melhor vou ser eu para o mundo e melhor vai ser o mundo, porque eu faço parte dele. E isso, basicamente, é a essência do que a gente trabalha na jornada Corpo, Alma, Coração, que eu deixo o convite para vocês conhecerem. A gente vai fazer uma edição presencial aqui em Natal, no dia 16 agora de dezembro, num sábado, o dia inteiro, bem gostosinho. E tudo isso que eu falei aqui vai ser aprofundado em práticas concretas, porque eu não acredito mais só em teoria. Então, o que é que eu posso fazer? Quais são os exercícios para o meu corpo? A gente vai começar com a participação das minhas irmãs amadas do Ventre Helena, com os florais da lua, que são florais que me acompanham há muitos anos no meu processo de autoconhecimento. E aí, depois do ritual com elas, a gente vai botar o pé no chão, fazer grau de meditação, respiração. Vou levar um benzimento para a gente poder ter esse ancoramento espiritual também, pedindo licença a tudo que me rege para poder compartilhar esse momento com vocês. E a gente vai falar de psicologia positiva, de neurociência, de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, nesse lugar das gestões emocionais, né? Como é que eu gerencio o meu sentido, quais são as minhas emoções, como eu lido com elas, como é que eu levo elas no mundo e, consequentemente, como é que eu me relaciono com eles. Então fica aí o convite, as inscrições estão abertas. Dia 16 de dezembro, num sábado, lá na Casa das Mandalas, em Tabatinga, a gente vai ter essa imersão profunda de autoconhecimento. Inclusive, é uma edição especialíssima, porque uma das coisas que vai ter, que não tinha como fazer nas edições online, é que a gente vai ter um kitzinho de 4 elementos que eu vou entregar para cada um dos participantes e explicar para eles como eles ritualizarem o final do ano, né? A gente vai viver aí esse período de transição do fim do ano para o início de janeiro, 2024 está chegando, e aí como é que isso pode ser potencializado a partir daquela prática.
Se ressoar para vocês, quiserem falar comigo agora depois da live, estou por aqui. Se conhecerem alguém que esteja em Natal ou que possa vir para Natal e que vocês acreditem que isso pode fazer bem para elas, repito o que eu falei no início dessa live. Seja uma boa fofoqueira, um bom fofoqueiro, espalhe coisas que vocês acham que pode contribuir com outras pessoas. E acho que é isso por hoje. Gratidão pelas trocas, pelas partilhas, por quem chegou. Hoje eu falei lá na comunidade Samelices que, por incrível que pareça, eu não sei se é tão incrível assim, hoje é um dia que eu, Samela, estou triste. Estou aqui conversando com vocês, sei o quanto que isso ressoa, inclusive na quantidade de pessoas que estão assistindo a live. Semana passada eu estava no auge da minha emoção e energia, então isso reverbera, mas agradeço a quem está aqui desde o início ou que chegou depois e que está aqui me ouvindo, reverberando o que eu digo, o que eu estou dizendo, que possa trazer conexão para seu corpo, para sua alma, para seu coração, que no final das contas é para isso que eu estou aqui, para poder espalhar aquilo que eu acredito, que eu sinto e que eu vivo para o mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, vou deixar a live salva e o que mais? Esse mês também, agora em dezembro, tem o lançamento do meu livro, o Abecedário do Autoconhecimento, que vai ser no dia do meu aniversário, que é dia 7, de amanhã a 8, meu Deus, já. E aí também fiquem atentos a essa novidade, tá bom? Um beijo grande no coração. Quem ainda não estiver na comunidade Samelices, se quiser chegar junto, só mandar um direct. Beijo!